Para a gente continuar aqui então, né, para a gente começar falando o português claro aqui, o nosso papo, para falarmos de tricolor paulista, tem informação até de voltas de empréstimo, né, volta de empréstimo, melhor dizendo, que a gente vai trazer por aqui. Já chamando o seu like e a sua inscrição no Arquibancada Tricolor, começo falando de Cédric Soares, lateral direito português, que revelou que tem conversas avançadas para renovar com o São Paulo. Ele que chega para jogar por 3 meses, né? Vínculo apenas até o fim de abril, mas deve renovar até o final do ano. Até no sorteio da Libertadores lá em Luque, eu tinha perguntado para o Carlos Belmonte, ele falou que podia cravar que ele ia renovar, né? Falou, vai renovar, está certo já para renovar. O Cédric fala em conversas avançadas, ainda vão oficializar aí, então, este fato, mas o Cédric Soares tende a ficar no São Paulo. Antes, né, eu quero ouvir o nosso Raí Monteiro quanto a isso. Bora ouvir o Cédric Soares, né, em relação a essa experiência no Brasil, porque ele foi perguntado na última Zona Mista, na última partida, que ele foi um dos escolhidos pelo São Paulo para falar, e foi perguntado como que ele vem experimentando o futebol brasileiro. Bora ouvir Cédric Soares aqui no Arquibancada Tricolor. Eu queria muito esta experiência no futebol brasileiro, tem sido uma experiência muito positiva. Acho que é um futebol muito competitivo, é um futebol que todos os jogos há aquele, não se sabe o que é que vai acontecer no resultado, é um jogo difícil, por isso nesse aspecto tem sido uma boa experiência. Penso que tenho-me adaptado bastante bem, a cidade é excelente, o clube tem-me apoiado bastante, com muito boas condições. Sinto-me mais entrosado também com os meus colegas, por isso tem sido bastante positivo. Estes 2 meses e meio, 3, tem sido uma experiência muito boa. Procuro continuar e alongar esta experiência aqui no Brasil e continuar a crescer com o São Paulo. Raizão, o saldo também para o São Paulo também me parece positivo, né? O Cédric Soares chega ali em molde muito mais de produtividade, contrato curto, 3 meses, estava um ano parado e surpreende muita gente, vem jogando, para mim ganhou a posição ali na direita, quando não tem ele, tem o Igor Vinícius, né, que começou mal a temporada, então o Cédric sai na frente da disputa. Fisicamente me parece bem também, né? Até os jogos que ele ficou até o final, ele conseguiu dar um pique aos 80, né, que mostra que o cara fisicamente não tá esgotado ao final do jogo. É um jogador que surpreende. Ele e o Enzo Dias, para mim, vieram com expectativa baixa para compor elenco e de repente estão jogando até mais do que quem veio para ser titular ou quem já estava para ser titular, né? Então, eu acho que é um saldo positivo feito pelo Cédric e eu também renovaria o contrato dele até o final do ano, Raí. Pois é, Gabi, eu até era contrário à chegada do Cédric, né? O Cédric, enfim. Eu era contrário à chegada dele lá quando começou a se especular o negócio, porque eu entendia que não era uma boa ideia, né? Contratar um jogador que vinha de um período tão longo de inatividade, ele não jogava 1 ano e alguma coisa, né? Tinha bastante tempo que ele estava sem atuar. E o São Paulo, em meio a esse negócio, né, não necessariamente era um negócio igual, né, não era uma troca, mas neste mesmo momento São Paulo estava se desfazendo do Moreira, né, ele estava saindo lá para jogar no Porto, naquela composição que teve ainda o William Gomes e também a saída e também a chegada do Wendel, né. Então, sim, eu achava que não era um bom negócio no início por esses aspectos, mas ele me provou em campo que eu estava equivocado. Eu acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade, eu até falei isso no domingo, né, a gente estava junto lá no Morumbis, eu acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de refazer o nosso argumento, né, e em relação ao Cédric, comigo foi bem isso. Eu era contra a chegada dele e hoje sou a favor da renovação do contrato dele até o final do ano. E aí que se avalie, né, ao longo aí desse período, né, no segundo semestre, se o contrato dele talvez possa ser renovado por mais 1 ano, enfim. Mas ele é uma gratíssima surpresa. Eu estava até olhando os números aqui dele no São Paulo, né? Como titular, ele já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Jogou como titular contra o Velo Clube, jogou como titular contra São Bernardo e Novo Horizontino, jogou os 90 nesses 2 jogos, né? Contra o Velo Clube ele saiu com 89, jogou os 90. Jogou 90 contra o Tajeres, saiu ali faltando 1 minuto para o jogo acabar, jogou 90 contra o Galo. Contra o Alianza Lima ele acabou entrando ao longo do jogo e jogou 90 contra o Cruzeiro, quando ele deu a primeira assistência dele, primeira participação direta em gol, né? E eu acho que tem alguns pontos positivos em relação ao Cédric, por ele ser um jogador já bem rodado, muito experiente, né? Ele é um jogador que se posiciona muito bem em campo, então é difícil você ver ele dando um bote seco,
ele deixando a linha defensiva desguarnecida, ou até quando jogou um pouco mais avançado, ele indo mal. Então é um jogador que é muito inteligente taticamente, para fazer as composições ali, dentro do que o Zubeldia pede para ele, seja como lateral direito ou um pouquinho mais avançado. E é um cara que, com essa experiência, também agrega muito, né? Eu estava lá na Zona Mista, a gente reproduziu aí há pouco uma sonora dele, e gostei bastante de ouvi-lo também. Eu confesso que não tinha ouvido ele ainda, não acompanhei a entrevista de apresentação dele, mas ele, assim, é um cara também muito inteligente, né? A leitura dele do jogo, a leitura do que está acontecendo, do que precisa melhorar, do que ele pode entregar, muito bacana. Então, assim, no pacote, acho que foi um belo negócio que o São Paulo acabou fazendo, e que bom que ele vai poder permanecer, porque é um jogador que pode ser muito útil e muito importante por todos esses aspectos que eu citei ao longo dessa longa temporada aí com vários jogos importantes. Exatamente, tá aí o Cedric Soares, então um contrato de 3 meses, mas tende a ficar mais tempo no São Paulo.